Olá, oitavo ano, olá, bonitos e bonitas. Então, gente, nós estamos hoje na quarta aula de História e hoje nós vamos falar sobre uns temas muito interessantes desse capítulo, né? O primeiro tema vai ser Revolução Industrial e dentro dele nós temos a doutrina, é, deixa eu só voltar, das doutrinas do século XIX. Pronto? Então vamos falar só algumas. Nós vamos falar hoje os principais pontos da Revolução e os antecedentes a ela. Bom, então vamos lá. Em seu livro está a partir da página 105. Então, professora, quais são os antecedentes ou quais seriam? Os antecedentes da Revolução Industrial seria a política do cercamento que a Inglaterra tinha. O que era isso? Era uma maneira que a Inglaterra teve de particularizar os terrenos, né, as propriedades, né, particularizando esses terrenos, essas propriedades, nem todo mundo tinha mais acesso, então muita gente acabou saindo do campo, saindo dessas áreas, indo morar em lugares mais distantes, porque foram procurar como sobreviver e como viver. Além disso, a Inglaterra também teve, em algumas guerras, ela acabou adquirindo e guardando muito metais. Ela acabou também guardando para ela produzindo a questão do carvão mineral, o ferro, e além disso o Tratado de Mitway, né, que foi um acordo que ela fez com Portugal, né, quando Portugal estava fugindo das tropas napoleônicas, então Portugal precisava de alguém muito forte para poder dar proteção até Portugal chegar aqui ao Brasil. E a Inglaterra fez um acordo com Portugal. Nesse acordo era assim: Portugal era um acordo tipo comercial, né? Portugal cedia o vinho e a Inglaterra cedia os tecidos. Só que a Inglaterra seria um dos únicos países, ou o único país que pagaria menos imposto nessa transação aí. Então é o Tratado de Mitway, Tratado de Panos e Vinhos, também conhecidos. Bom, esses seriam alguns antecedentes. Posteriormente a isso, nós vamos ter revoluções burguesas e Revolução Gloriosa. Aí nós teremos, junto com essas revoluções, nós teremos a grande revolução industrial, que vai nascer na Inglaterra. E qual é o motivo de nascer na Inglaterra? O motivo é nada mais, nada menos, pelo que eu acabei de falar, por esses motivos, né? Cercamento, metal guardado, carvão mineral e Tratado de Mitchell. E a Inglaterra consegue, desse grupo de pessoas, desse grupão de pessoas que saem do campo para trabalhar fora, procurar emprego fora, e eles começam a trabalhar lá fora, a Inglaterra começa a olhar e dizer assim, bom, nós temos uma quantidade de pessoas muito grande que saíram daqui, estão morando em cidade X, lá eles trabalham de forma manual, a questão manufatureira. Vamos então fazer o seguinte, vamos entrar com uma forma nova agora, econômica, financeira, até política, né? Que é a famosa Revolução Industrial. E como é que eles fazem isso? Vão fazer isso utilizando as máquinas. E é exatamente também essa mão de obra que eles têm fora das regiões que eles tinham, né, daqueles lugares onde tinham as terras privadas, chamadas de cercamentos, é que vai fazer com que a Inglaterra comece a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial ela é vista como, ou dividida como quatro processos, ou ela é vista como quatro revoluções industriais. A primeira começa na Inglaterra e as outras, né, ela vai se expandindo, vai partindo para toda a Europa, depois as Américas, depois a África e Ásia, certo? Bom, qual é o século, professor? Entre século XVII e século XVIII, certo? Com a Revolução Industrial, nós vamos ter então a maquinofatura. A maquinofatura vem e vai extinguir a manufatura, ou vai é, fazer com que a manufatura vá diminuindo drasticamente. A manufatura era o trabalho que os artesãos tinham. Esses artesãos eles tinham suas oficinas, que eram seus espaços, tinham os trabalhadores, que era mão de obra, e tinham seus instrumentos. Também as chamaram de mestres, né, que ensinavam as profissões e tinham os aprendizes. Com a maquinofatura, a manufatura e as pessoas que dependiam da manufatura acabaram que saindo de campo, né, saindo de cena, entrando na maquinofatura. A maquinofatura já diz o nome, maquinofatura. As primeiras máquinas eram muito feias e dava muito trabalho. Né? Você tem uma ideia, para coordenar uma máquina, fazer funcionar, tinha que ter 3, 4 homens para fazer isso. Bom, a maquinofatura vai chegar e aí o que vai acontecer?
muitas pessoas que trabalhavam assim na manufatura acabam ficando desempregadas. E aí começam a trabalhar então nas fábricas. Nas fábricas tem as máquinas, e aí o que acontece? É, era muito mais fácil você contratar uma equipe da fábrica para trabalhar para produzir 100 sapatos, porque a produção seria muito mais rápida, né? Enquanto que numa oficina você contrataria 10 homens, talvez, e não seria, provavelmente, né, talvez que eu diga a quantidade de homens, não seria igual às máquinas, né? Era muito mais rápido. Com a Revolução Industrial, tempo é dinheiro, aí vai surgir o capitalismo. Quanto menos tempo você gasta, mais lucro você tem, né? A ideia era gastar menos tempo e produzir mais. Então, gente, consequente a isso, nós vamos ter problemas com a Revolução Industrial, são as consequências. Dentro das consequências, nós vamos ter alguns grupos que vão surgir contestando isso aí em favor dos trabalhadores, né? O famoso movimento chamado ludismo, em homenagem a Ned Ludlam. Era exatamente isso, né? Protestava contra as formas de trabalho dos operários, dos trabalhadores, visto que eles trabalhavam de forma acelerada, né? As consequências então da revolução é porque esses trabalhadores não tinham repouso, não tinha folga, né? De horas trabalhadas, não tinha 13º, trabalhava muito, lucrava pouco, ganhava pouco. A mulher trabalhava também, o problema não era a mulher trabalhar, o problema é que ela ia para o trabalho muitas vezes para as fábricas, não porque queria, mas porque precisava, e tinha que levar seu filho, e às vezes seu filho tinha 6, 7 anos. Tem até histórias, né, verídicas que crianças nessa idade que iam para as fábricas sofriam castigos físicos porque deixavam de trabalhar para brincar. Por aí você vê como era séria essa questão com os trabalhadores a partir da Revolução Industrial, certo? Então, nós temos a maquinofatura, que vai tomar mesmo a cena, né? Ela vai ser o personagem principal nesse processo do capitalismo. A Inglaterra vai começar, como eu disse, mas não fica lá, ela se expande, como eu acabei de falar, certo? O que é que nós temos mais? Na página 107, nós vamos ter o que eu falei, o movimento chamado ludismo. Nós vamos ter a questão das horas trabalhadas a mais, né? O proletariado, vai surgir o grupo do proletariado, que é exatamente por causa das fábricas e de todo esse trabalho que vai ter, né, para esses operários. E aí nós vamos ter grupos, além do ludismo, que vão se reunir, surgir para defender, né, essas pessoas, inclusive sindicatos, certo? Gente, veja só, os problemas que também se vêm com essa questão da Revolução Industrial, quando ela não é bem administrada, é porque vai fazer mal à saúde também, a questão da poluição, né, a questão das fumaças, tá? Então, voltando um pouco para vocês fixarem, a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra entre os séculos 17 e 18. Antes nós vamos ter os bastidores, que é a política dos cercamentos, Tratado de Mito, que eu acabei de falar para vocês, né? Também pessoas saem do campo e vão para a cidade. Vai surgir a primeira burguesia, os primeiros burgueses, que são os primeiros comerciantes aí. Vamos ter as consequências que eu falei para vocês e nós teremos alguns grupos que vão surgir em defesa dos trabalhadores. Enfim, a Revolução Industrial foi uma coisa muito boa porque fez avançar e crescer, né? Com relação a não só a Inglaterra, mas a muitos países também, certo? Na quarta, já Revolução Industrial, nós vamos ter, por exemplo, hoje nós temos bastante, né? Que é a questão de robôs trabalhando, né? Inclusive secretária que já fica sentada, você vem, você faz as perguntas a ela e ela lhe responde. Você olhando para ela, você acha que é uma moça, que é um ser humano, e não é, é tipo uma boneca, né? Só que robô e muito bem elaborado, certo? Nós temos também o filme, além de Malévola, falando da questão fabril, porque a Revolução Industrial começa com a questão fabril, na questão das máquinas da costura. Malévola vai falar muito isso. Nós vamos ter Gigantes de Aço, né? Que é falando sobre a história já da terceira, da quarta Revolução Industrial, certo? Nós vamos parar por aqui.
por hoje, por essa aula, eu queria dar mesmo, era essa base para vocês da Revolução, quando começou, por que começou, quais os bastidores, por que a Inglaterra foi que começou, tá bom? Estudem, leiam, tá? Cheiro.